Programa Espírita, Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo em 1910. Foi um médium, filântropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Psicografou mais de 450 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Desencarnou em Uberaba em 2002. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. O legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas e ele é conhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas do país, e ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Novamente aqui conosco, professora Jacira Matias. Estava com saudades? Mas só que ela estava em seus compromissos como divulgadora do Espiritismo, visitando algumas instituições. Eu disse: Jacira, vamos domingo, abre uma brecha aí. Ela abriu a brecha, está aqui sempre conosco, colaborando para desenvolvermos assuntos aí que, na realidade, são pedidos, porque o Espiritismo ele tem esta função: trazer consolações, explicando Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Tudo bem, professora? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Mais um domingo aqui com muita alegria para a gente compartilhar conhecimentos. E professora, você sabe que um dia você vai, né? Sim. Eu também vou. Todos nós vamos, todos né? Nós vamos. Daí que nós devemos nos preocupar como é que anda a nossa situação espiritual. Não é a nossa situação financeira, não. É a nossa situação espiritual. Sabe por quê? Porque levamos as nossas tendências. E aquilo que nos tortura na vida material, ela ganha potencialidade aonde? No mundo espiritual. Vocês já ouviram falar nas almas penadas? Elas existem, são pessoas muito ligadas a certas preocupações terrenas. Mas para ser fiel ao nosso quadro, nós vamos hoje abordar a segunda parte do Livro dos Espíritos
do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 6 da vida espírita. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Professora, questão 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Angústia, e eis a resposta dos imortais: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Professora, sabe o que eu me lembrei? Sim. Que existem pessoas que estão muito bem, graças a Deus, com as suas contas de luz, água, imposto, todos em dias, mas sofrem de tormentos. Se você não cuidar, esses tormentos irão lhe acompanhar no mundo espiritual. E é esse que é o nosso tema, cuidar da alma, que foi que você trouxe aí para os nossos telespectadores. Realmente, a gente precisa sempre se cuidar. E cuidar, nós sabemos muito aqui no plano espiritual, né? Muitas pessoas cultuam seus corpos, né, exageradamente, as suas questões financeiras exageradamente, alimentações, enfim, né? Mas muitos esquecem de cuidar de si, o espírito imortal. E com toda essa, como é que eu posso falar, com essas qualidades que a gente dá à vida, à sociedade material, mas muitos têm aquele medo. O medo, como você falou, nós vamos, né? E aí, como será do outro lado, na outra dimensão? Como viveremos? Será que vão, assim, se separar aqueles interesses que tinham na matéria? E enquanto na espiritualidade vai ser outra coisa? Não, é uma extensão. Nós damos a nossa própria extensão. E falando sobre essa questão do sofrimento, né, espiritual, muitos telespectadores, Douglas, você e tantos outros, com certeza já leram ou já presenciaram comunicações de espíritos sofredores, espíritos que pedem ajuda, não sabem como se comportar no mundo espiritual, vivem no mundo material, agora, né, querendo uma oportunidade para ser ajudado, enfim. E algo muito interessante também dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis divinas, Douglas. E eles dizem na consciência. E a consciência, o que é a consciência? Nós devemos trabalhar, nós devemos viver neste mundo da matéria, mas devemos ter a consciência que nós somos uma extensão, nós somos uma continuidade. E a consciência é o discernir para o caminho certo, é o discernir sabendo exatamente o equilíbrio, a harmonia. Então, se nós temos equilíbrio, harmonia, com certeza estamos trilhando sim o caminho certo. Porque quando nós saímos da matéria, nós levamos conosco a nossa consciência e mais ainda, viva do que nunca, porque nós registramos tudo, lembramos de tudo e essas sensações, percepções, a questão, como eles falam, do sofrimento não é físico, porque o físico, né, as transmissões neurais, nervosas, elas ficam, elas perecem, mas nós levamos conosco o registro dos fatos de tudo aquilo que fazemos e iremos fazer ainda. Então, eles dizem que são as angústias morais que atormentam a consciência, o espírito. Por quê? É todo aquele trabalho, toda aquela tarefa, aquele dever, aquele ajuste que ele deveria ter feito, persistido, lutado para conseguir domar suas más tendências e deixou para lá. Pois é. Sabe que enquanto você falava, algum telespectador deve estar assim, até conversando com seus botões. Ah, mas isso aí é quando eu morrer. Pra depois, né? Deixa para depois esses assuntos, eu quero assunto atual aqui, matéria. Mas esse assunto corresponde à matéria. Você já não reparou que existem pessoas que vivem no mundo da Lua? Ou até mesmo você, às vezes, não vive no mundo da Lua? Esse dito mundo da Lua
já é o mundo espiritual. Às vezes você esquece de fazer algumas coisas na matéria, porque você já está vivenciando tormentos da alma. E o Espiritismo vem justamente alertar essas questões do nosso comportamento. Nós sempre falamos aqui, professor, e até você, que o objetivo do Espiritismo é analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Nós, lógico, nesse contexto. Então o assunto é sério mesmo, né, professora? Sim, sim. E qual é o papel da doutrina espírita? É justamente esse, como você falou, dessa análise, nos ajudar, porque ela é o Consolador prometido, né? Então, dessa maneira, vai nos ajudando a construir dentro de nós esse futuro. Não pense que você só vai começar a realizar alguma coisa depois. É um engano, porque se depois você vai querer urgentemente que se faça. Então, a plena consciência agora, desenvolvendo esse caminho, sabendo que você pode sim ter a sua vida feliz aqui e a extensão na espiritualidade é uma coisa maravilhosa, né? Eu vou te contar uma frase que eu li numa rede social que diz assim, achei super engraçado, gente, dizendo assim: quando eu morrer, e se alguém disser que eu mandei alguma psicografia, não acredite. Não acredite, porque eu não quero ninguém junto a mim agora, imagine depois de morta. Tu acreditas? Aí você analisa, esse pensamento será? Aí sabe o que eu lembrei? Da questão de Lázaro e Rico. Quando ele se vê lá naquela situação que ele pede para avisar aqui, né? O mundo material, o quanto ele está sofrendo no mundo espiritual é que para todo mundo agir diferente. E aí diz para ele a espiritualidade, né? Que aqui as pessoas já têm quem? Os apóstolos, os profetas, né? As pessoas que ensinam, que mostram o caminho. Então, a gente pegando esse gancho dessa história, essa passagem de Lázaro e Rico, a gente aprende muito, né, Douglas? Sim, a Bíblia em si é um compêndio aí de uma história de um povo, de povos, aliás. Que, por isso que esse espaço é revelações no tempo e no espaço, porque certas verdades já nos foi dita há muito tempo. E algumas pessoas ainda persistem em alguns equívocos da vida. Por isso, meu querido amigo e amiga, procure avaliar sempre o seu comportamento. E é incrível, quando você começa a falar, eu lembro de alguma coisa. Quando eu começo a falar, você se lembra de alguma coisa. E enquanto você também falava a questão do homem rico, eu me lembrei uma historinha do Chico Xavier. Chegou um cidadão lá no Grupo Espírita da Prece, passando por uma série de situações materiais, saúde física e tudo mais. E, lógico, estava sofrendo a influência de espíritos vingativos e tudo mais, a tão famosa obsessão. Chico ajudou. Depois que o homem ficou curado, consciente de si, a coisa começou a melhorar para ele, Jacir. E aí ele começou o quê? A ganhar dinheiro. Mas é tal caso. Muita gente disse, não, quando eu melhorar ainda mais, eu te ajudo. E toda vez que ele encontrava o Chico, ele dizia assim, não, Chico, ainda mais, quando eu melhorar, eu vou te ajudar. Resumindo, o cidadão sumiu das vistas do Chico Xavier. E passou algum tempo, ele desencarnou. Olha o desespero do homem. Ele chegou em espírito lá com o Chico Xavier. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sei que eu estou te devendo, mas os meus sofrimentos aqui são os mais apavorantes possível. Mas como é que eu faço agora para te pagar, Chico? Olha só. Querendo se livrar, né? Então nós devemos analisar os nossos comportamentos, porque isso vai refletir no mundo espiritual, na nossa casa originária. Jesus, o Cristo, ele veio de fato nos ensinar como lidar com as pessoas e as situações. Se você tem dúvida de alguma coisa, comece a ver nessa figura, Jesus, o Cristo, o guia e modelo realmente da humanidade. Por isso, os sofrimentos dos espíritos, eles são morais. Pessoas prometem muito, pessoas mentem muito, pessoas se iludem muito
e por aí vai. Aí quando chega no mundo espiritual, se depara com a realidade. Devemos ter cuidado, né, professor? Sim, com certeza. E alguém, né, ou todos devem estar perguntando, mas e aí, como é que a gente consegue, né, modificar? Ampliando o nível de compreensão, colocando em prática, porque muitos já conhecemos, mas poucos colocam em prática o conhecimento, a qualidade de vida, o respeito, né, a colaboração, mudança de pensamento e sempre os pensamentos positivos. Dessa forma a gente elege a nossa boa companhia espiritual, a boa sintonia, e dessa forma nós vamos conseguindo sim construir em nós fortaleza, segurança, convicção naquilo que nós já aprendemos. E são movimentos tão simples, né? Sim, sim. Movimentos simples. Eu sempre costumo dizer que Jesus veio encurtar o nosso relacionamento com Deus. Ele encurtou por demais o nosso relacionamento. Então não complique a sua vida. Dá para viver uma vida digna? Dá. Sim. Sendo simples. Simples, a simplicidade, tentando entender, compreender de fato, porque muitas das vezes as pessoas impõem e as outras aceitam, mas de fato não compreenderam. E a primeira oportunidade que elas têm, elas desistem, né? Então você aprendendo, você observando, você tendo respeito e um bom relacionamento, entendendo aquilo que Jesus disse, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, nós vamos muito longe, Douglas. É isso, né? Mesmo. Lembre-se, meu querido amigo e amiga, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Está acontecendo alguma coisa? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar ajuda, porque sempre tem pessoas acima de nós que conhecem um pouco mais e estão dispostos a nos ajudar. E tem pessoas abaixo de nós esperando o melhor de nós, falando em boa companhia. Então vamos ficar agora com ele, a boa companhia do Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, galerinha, boa noite a todos vocês. Boa noite, Kisuko. Boa noite, Chantilly. Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua telinha. Sempre com vocês, levando otimismo. Muita alegria e felicidade. Isso. Kisuko, enquanto rola o programa, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas programações. Isso, Chantilly. É verdade? Isso aí. Vamos lá. Muita festa por aí. Vamos lá. É isso. Eu acho que... Vem trazendo amor. Você não sabe? Então fique sabendo! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não tem núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como, por exemplo, vulcões e o fundo dos oceanos. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleoide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis.
Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais Sespenta Kids. Hoje vamos falar sobre a propriedade de sensibilidade. Vem comigo! O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, estas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Para nós servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com muita aprendizagem. Tchau! É isso aí, galerinha. Voltando para apresentar o nosso clipe show de hoje. Chantilly, você sabia que a nossa vida é um livro em branco? Isso! Então, vamos pintar com as cores mais incríveis que existem. Porque o nosso clipe show de hoje é... Lápis de cor! Do grupo Evangelizar é Amar! E roda o clipe! Vamos criar com lápis de cor, pintar a vida com muito amor. Desenhe o céu e o sol a brilhar, as árvores a balançar. Use as cores que mais precisar, com a sua imaginação. Pinte muitos amigos pra brincar de montão. Pinte o viver, que a vida vai passar. Sorria em cada momento, não pare de brincar. Em cores brilhantes vamos transformar toda a nossa vida, muito mais divertida e colorida. Nos dias difíceis e cinzas não deixe de brincar. Desenhe o céu e as nuvens para lembrar que Deus cuida de nós e que não estamos sós. Temos muitas cores para pintar, o céu, as estrelas e o mar. Pinte o viver, que a vida vai passar. Sorria em cada momento, não pare de brincar. Em cores brilhantes vamos transformar toda a nossa vida, muito mais divertida e colorida. Nunca deixe de pintar. Pinte o amor com lápis de cor. Deixe a sua vida muito mais divertida. Porque Silco
chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil e vamos agora aos nossos... Abraço! O abraço vai para o David. O David, ele é mototaxista, é um grande amigo nosso. Nosso amigo da pedreira. Isso, e a filhinha dele, né? A Bruna. Isso, uma salva de palmas. Um abraço, David, e Bruna também. Aqui tem vários abraços, Chantilinha. Tive que trazer o celular porque não vai estar, não ia nem lembrar. Júlia Oliveira, Juliana Oliveira, Rayane Andrade, Yasmin Andrade, Moisés, Mateus, todos no bairro do Tapanã. E a vocês que nos assistem sempre. E até o próximo domingo. Tchau! Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Doenças autoimunes é o estado em que o sistema de defesa do organismo humano, em vez de atacar vírus e bactérias estranhas ao nosso corpo, passa a atacar órgãos, proteínas ou substâncias saudáveis, como se estas fossem corpos estranhos. Como exemplo de doenças autoimunes, podemos citar o lúpus, o vitiligo, a psoríase e a diabetes tipo 1. As causas dessas doenças ainda não estão totalmente esclarecidas, porém, alguns profissionais as associam a uma predisposição genética e uso de alguns medicamentos. Outros profissionais denominam esses distúrbios como doenças psicossomáticas, ou seja, que têm origem na mente e manifestam-se no corpo. Esse estado mental nosso, ou seja, do espírito encarnado, desorganiza o nosso sistema de defesa, atacando células saudáveis do nosso corpo. No livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, há um trecho em que comenta-se que o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação através da mente, e esses elementos negativos refletirão sobre as nossas células. Devido a todos esses fatores, é necessário disciplinar a nossa mente para que as nossas próprias emissões mentais não venham nos prejudicar. Lembrando que da mesma forma que utilizo a minha mente para criar emissões mentais desajustadas, é a mesma mente que devo usar para restabelecer a saúde. Porém, isso só será possível com verdadeiras mudanças comportamentais. Além desse recurso utilizado para recuperação, alguns profissionais deverão ser procurados, como psicólogos, médicos, enfermeiros, enfim, todos que ajudam no restabelecimento da nossa saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva têmpera, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.